histórico por trás disso aqui. Não é apenas um cântico e só isso, não. Existe um contexto histórico por trás disso que enriquece muito a palavra de Deus e mais ainda a nossa vida, porque alimenta a nossa alma. E aqui no Salmo 46 nós vamos ver que o autor é os filhos de Corá. Os filhos de Corá, e quem foi Corá? Quem foi o pai desses moços aqui? Nós conhecemos a história, entendemos que Corá, ele surgiu no período de Moisés. Lembra de Corá, Datã e Abirã? Corá, Datã e Abirã foram os homens que proporcionaram uma das maiores rebeliões que teve em Israel. Quando Deus escolheu o povo, chamou o povo, colocou o libertador, conduziu o povo para o deserto, e quando o povo estava no deserto, Corá, Datã e Abirã pensou, imaginaram, e olharam para Moisés e falou: não, tu não serve para ser o líder de Israel, tu não presta para liderar esse povo, quem tem que liderar esse povo somos nós, né? E eles montam aquela grande rebelião, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega aqueles camaradas pelo pé, porque Deus, ele separa o povo que está com Moisés e o povo que está com Corá, Datã e Abirã. E a Bíblia diz que 250 almas se perecem lá, porque a terra se abre e Deus engole todos os rebeliados dentro daquele deserto. Então, olha só, eu me imagino que dentro dessa rebelião, nem todo mundo foi com Corá, nem todo mundo que era da família de Corá estava com Corá. Por que, pastor, o senhor tem essa lógica? Essa linha de raciocínio entra dentro desse verso, dentro desse contexto que acabamos de ler, porque aqui a epígrafe do texto está dizendo que são os filhos de Corá, não exatamente pai e filho, mas está falando de uma árvore genealógica, está falando de uma descendência. Então eu entendo que tinha descendente de Corá dentro do deserto que olhou para Corá e falou: tu está errado, eu não fecho com errado, tu pode ser meu pai, tu pode ser meu primo, tu pode ser meu irmão, tu pode ser meu amigo, não importa, tu pode ter laço familiar comigo, mas tu está errado. Moisés está certo, Deus chamou Moisés, Deus ungiu Moisés, Deus separou Moisés, então eu não quero fazer parte da rebelião, eu quero ser diferente, eu não fecho com errado, eu fecho com certo, por mais que isso me machuque, por mais que isso doa dentro de mim, por mais que o meu coração sangre ao ver você perecer, mas o grau de amizade ou de familiaridade não pode impedir o ministério que Deus tem na minha vida. Eu tenho que entender que o ministério é seriedade, eu tenho que entender que o ministério está além de tudo, eu tenho que entender que o ministério que Deus colocou na minha vida vai além daquilo que eu penso. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Lembra que eu te falei que era um divisor de água? Oh meu Deus do céu, aqui eu estou vendo uma geração que não vai fechar com uma rebelião, mas o que o senhor quer implantar para hoje? Eu quero liberar uma palavra profética, eu peço que você levante a mão para receber essa palavra, porque eu estou vendo uma geração hoje, por mais que muitos falam por aí, e eu vi falando aqui nesse altar, que estão dizendo por aí por fora, que essa geração é fracassada, mas eu estou vendo uma geração que em meio à corrupção, que em meio ao erro, que em meio à promiscuidade, que em meio à iniquidade, não tem fechado com o errado, não importa a idade, o que importa é carregar a presença daquele que é digno da presença. Oh meu Deus, Deus me trouxe aqui, oh glória, para profetizar na tua vida e para te dizer: tu é uma geração diferente, tu pode ser um divisor de água dentro dessa geração. Você está vendo essas irmãs de cabelo branco? Você está vendo esses irmãos aqui na tribuna? Esses homens e essas mulheres, adolescentes, jovens, viveram grandes experiências com Deus, e foi dito aqui: o pastor um dia passará, e Deus espera uma juventude, uma adolescência que não se corrompe com a promiscuidade que é nesse mundo. Oh glória, eu estou pregando para uma geração que não aceita viver no pecado, não aceita viver no erro, não aceita. Oh meu Deus do céu, tem alguém pegando isso aqui, e Deus grita no meu ouvido para dizer para a igreja: se mantenha firme, se mantenha posturado. Ah pastor, mas eu sou muito novo. É de novo que Deus quer, é isso aí. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Oh glória, papai e mamãe, ensina o teu filho do caminho em que deve andar. Tem muita gente que aponta o caminho, a palavra não diz, meu pastor, para apontar, a palavra diz: ensina-no, 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 ensina-no. Seja um espelho, seja um exemplo, seja um exemplo para a tua casa. Eu
mas que um de seus líderes caia. Mas eles não se perdem. E o tempo passa, o povo ainda está no deserto. Conhecemos as tradições no deserto e sabemos como é que funcionava. A Bíblia diz que uma nuvem pairava em cima do tabernáculo, e quando a nuvem andava, os levitas tinham que puxar as estacas que estavam fincadas no chão, pegava a corda, enrolava no braço, dobrava o monado e tinha que andar com Israel. Quando a nuvem parava, eles pegavam as estacas, batiam no chão, esticavam a corda, esticavam o monado, montavam o tabernáculo até o peito, lugar santo e santo dos santos. Entendemos isso e sabemos que dentro do deserto, aleluia, não tinha tempo de homens criar salmos. O maior salmista que houve na época do deserto é Moisés. Só que o tempo passa, a Bíblia diz que Deus levanta depois mais um homem para ser o sucessor de Moisés. Josué assume. E eu acho muito interessante, irmão, não sei por que eu estou falando isso aqui, mas vai ser inspirado por Deus. Eu peço a Deus para sentir o termômetro da igreja, o que a igreja está precisando no momento. E Deus está me impulsionando a dizer, sabe por quê? Porque nós estamos vendo aqui divisões de geração. Vamos ver Moisés morrendo e Moisés esperando, e Josué esperando Moisés descer no monte. Eu imagino que Josué está sentado no monte e Deus agora está tomando a vida de Moisés no topo do monte. E está Josué sentado primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, e nada de Moisés descer. Daqui a pouco Deus olha para Josué e fala, Josué, levanta Josué, o meu servo Moisés é morto. Olha, o próprio Deus dá a notícia para Josué, o próprio Deus avisa para Josué. Quando Josué pensa em entrar no luto, Deus olha para ele e fala, opa, não, esforça-te, tem de bom ânimo, porque lá embaixo tem uma geração que precisa de você, lá embaixo tem alguém que precisa de você. Aleluia. Irmão, crente não tem tempo nem para chorar, crente não tem tempo nem para sofrer, crente não tem tempo nem para murmurar. Aquele que murmura e reclama é porque não conhece o tamanho do Deus que ele serve. Olha, se tu conhecesse o tamanho do teu Deus, se tu conhecesse a potência do teu Deus, tu não murmuraria e nem reclamaria. Sabe por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos apenas criaturas. Os bichinhos de Jacó foi cantado aqui, mas Deus não. Ele é o soberano alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o Gênesis e o Êxodo. Ele está aqui hoje. Oh meu Deus, e se tu crê que ele está aqui, abre a boca e dá uma rajada de glória para Jesus. Oh meu Deus. Entra o período de Juízes, passa o período de Juízes e entra o período de monarquia. Conhecemos o rei Saul. Saul não se preocupa com nada, o negócio dele é sentar na cadeira. Estamos vendo uma geração ambiciosa. Ele quer sentar na cadeira, ele quer ser rei. Não importa o que esteja acontecendo em Israel, não importa se tem a presença ou se não tem a presença, o negócio dele é ser rei. Tem essa geração aí? Tem aí fora, mas aqui dentro não tem não. Tem uma geração aí fora, aleluia, não no bairro de Xerém, mas lá na Primavera, onde eu congrego, tem uma geração. Aqui tem não, mas lá tem uma geração que só quer saber da cadeira, uma